Doutor Ney, a ideia da reencarnação está presente no Evangelho de Jesus? Sim, com certeza. Nós temos pelo menos 2 episódios muito marcantes. Um quando o Cristo asseverou que nós precisamos voltar do espírito e da carne. E na presença ali estava Nicodemos e questionou de que modo nós poderíamos regressar ao ventre materno. E Jesus devolve a resposta com uma nova pergunta. Então tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Se referindo nitidamente ao retorno a uma nova existência. No episódio em que os discípulos ali em volta perguntam, ou confabulando com Jesus, indagam: uns dizem que tu és Elias, ou algum dos antigos profetas. E o Cristo responde: na verdade, Elias já veio e não o reconheceram. E o texto diz: e todos entenderam que se tratava de João Batista. Então, só esses 2, além de muitos outros, né? É claro, é muito evidente que o Cristo, a mensagem e o ensinamento de Jesus inseria a reencarnação. Os povos antigos já traziam essa ideia da reencarnação. Qual foi a contribuição efetiva da doutrina espírita sobre esse tema? A doutrina espírita como que retoma esse tema, que nós não podemos dizer que ele foi abolido do catolicismo. Ele foi retirado no Concílio de 553 de Constantinopla. A Cúria, de então, a reunião dos representantes de várias regiões, eles reuniram-se exatamente para retirar a ideia da reencarnação, que era amplamente transmitida por Orígenes, que era um dos filósofos seguidos e admitidos pela Igreja, né? E esse concílio foi, a partir de 553, como é que antes a reencarnação era, e simplesmente por decisão de um conselho, digamos, ela foi retirada. Mas o padre François Brini, francês, ele disse que absolutamente a Igreja não retirou, não aboliu o conceito de reencarnação, só retirou, só não divulgou, retirou do seu texto. Já que o senhor citou o padre François, eu me lembro que ele chegou, inclusive, a mostrar os resultados das pesquisas dele de transcomunicação para o Papa João Paulo II. O que foi feito disso? Pois é, o Papa João Paulo, ele sabia disso e dava todo o apoio, tanto que ele tinha todo o apoio para pesquisar esse fenômeno de comunicação de espíritos através de aparelhos, que é a transcomunicação. Mas vamos voltar lá, para quando o estudo da reencarnação, o Espiritismo claramente coloca como uma lei natural, não é? Inserido dentro da justiça divina. Então o retorno não é uma coisa casual, é uma lei natural. Como estão as atuais pesquisas sobre a reencarnação no Brasil e no mundo? Então, no Brasil, as pesquisas mais consistentes, dentro de uma metodologia já desenvolvida e aprimorada, são as que o engenheiro Hernani Guimarães Andrade realizou no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né? Ele tem uma contribuição muito grande. Ele reuniu até o final da sua existência cerca de 70 casos, isso no Brasil. Internacionalmente, o Stevenson reuniu 2.600 casos, muito bem estudados, né? O Banerjee chegou a reunir até os anos 70 e pouco, 1.100 casos. Haraldsson, na Islândia, também tem um acervo de casos. Enfim, todos esses pesquisadores que fazem parte ou fizeram parte, como o Banerjee fez, da Universidade de Rajasthan, o Stevenson, ainda vivo, ele tem todo o apoio, sempre teve, e desenvolveu todo esse trabalho de pesquisa com o suporte da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Então, um apoio oficial, né? Essas pesquisas têm um apoio oficial. Um apoio acadêmico, não há ninguém...
o Stevenson, o trabalho dele é um trabalho monumental. Qual o método de pesquisa científica que melhor evidencia a reencarnação? Bom, a gente tem, eu conheço a metodologia que o Banerjee seguiu e que o Hernani adaptou. Eu tenho todos os questionários para uma abordagem de casos, por exemplo, que começa com uma criança, 3 anos e meio a 4 anos, é quando o maior índice de recordações vem à tona. Então, nós temos toda essa metodologia muito bem sistematizada, com questionários, com fichas de controle, né? O Hernani traduziu, aprimorou isso, adaptou à nossa realidade. Nós temos a metodologia do Banerjee, né? O Stevenson mostra nos livros dele como que ele seguiu o levantamento de casos, levantamento de campo, por exemplo, é uma fase da pesquisa. Depois a tentativa de confronto das informações dadas com a realidade e ir lá na época, no local, e tentar esse confronto que leva a admitir-se um caso como fechado ou resolvido, a nomenclatura do Stevenson, os casos resolvidos. Nós vimos naquela pesquisa dele e 63 ou 70%, perto de 70% dos casos, dos 856 casos, foram casos resolvidos, fechados. As informações foram identificadas, autenticadas, melhor dizendo, legitimadas. Então é um negócio muito forte, sabe? A xenoglossia e a memória extracerebral confirmam a reencarnação? O Stevenson estudou casos de falar idiomas, por exemplo, na primeira infância, sem nunca ter tido qualquer contato com um país, com a língua. O Hernani tem um caso muito interessante, que ele chamou o caso Viviane, onde uma criança tinha expressões em italiano. Isso foi aqui no Brasil, em São Paulo, naturalmente. Num bairro você vai dizer, todo mundo acha, não, mas São Paulo é meio italiano. Mas é evidente, a gente tem que questionar isso. Mas a nível familiar, não é? A nível, por exemplo, eu digo, as circunstâncias que envolviam a criança quando ela começou, ela não tinha tido convivência com italianos. E ela não falava boneca, falava bambola. E a avó dela, que foi anotando tudo isso num diário, ela teve que buscar um dicionário de italiano para saber as palavras que a garotinha, quando começou a descrever cenas e episódios de uma suposta, a gente põe suposta porque tem que ser prudente com as coisas, né? Citando ocorrências de uma sugestiva vida passada, a avó dela teve que buscar um dicionário italiano porque ela se referia para decifrar. Então aí está a xenoglossia, porque a reencarnação ela faz parte das principais religiões e filosofias, por exemplo, orientais. Então a gente vai encontrar a reencarnação no hinduísmo, no islamismo, a gente vai encontrar no budismo, nas várias linhas do budismo, no próprio judaísmo. Se a gente for lá, por exemplo, com os gregos, Pitágoras era reencarnacionista porque ele lembrava de pelo menos 2 existências dele, né? E outros, Sócrates também, ele transmitia o conceito de reencarnação, não é? É que a doutrina não é só, a doutrina espírita não, ela é também reencarnacionista, mas ela tem outros postulados, não é? Essas religiões, a maioria tem postulados identificados com os postulados espíritas também. O conhecimento e os ensinamentos que os espíritos trouxeram no meados do século XIX farão parte
do patrimônio cultural e do conhecimento reinante no mundo inteiro. Por quê? Porque não são fenômenos nem leis isoladas. É um contexto universal. Então, essa universalidade do conhecimento doutrinário espírita, ela, mudando um pouco as suas variáveis ou rotulagens, elas certamente, com o transcurso do tempo, irão incorporando esses conhecimentos que cada vez mais encontram nas pesquisas, encontram nas investigações, portanto, a sua comprovação, a sua evidência. Então, a gente pode dizer, a reencarnação tem todo um acervo de informação, de dados, de pesquisas, que levam a vê-la como uma lei natural. Não é? Isso é um conhecimento universal. Não é só patrimônio da doutrina espírita, é um patrimônio universal. A gente vai chegar um dia nesse planeta a ter uma linguagem mais comum entre todas as religiões, independente dos seus rótulos. Doutor Ney, muito obrigada por essa entrevista. Foi um grande prazer rever o senhor, ter o senhor conosco aqui no nosso estúdio essa noite e participando do nosso programa. Obrigada. Você nem precisa dizer do prazer que eu sinto em estar aqui com vocês, comungando desse carinho, desse ambiente. Isso para mim é recarregar baterias, é renovar energias. Um abraço muito grande a todos vocês e os parabéns por essa realização mais uma vez.